Então, em algum momento, alguém te falou, você ficou sabendo por algum meio de que existe uma carreira que é relativamente fácil de você trabalhar, porque você trabalha de casa, você trabalha na hora que você quiser, que você geralmente entra já ganhando próximo de R$ 4.000 e em pouco tempo está ganhando cerca de R$ 10.000 e que é super tranquilo, é um trabalho super de boa, você só tem que ir lá e estudar um pouquinho, você consegue entrar em uma vaga nessa área e vai ser super legal para você, vai ser super interessante. Você então vai estudar um pouquinho mais sobre isso, você vai ler sobre o que é essa tal desse programação, o que é programar, e você inevitavelmente acaba caindo em alguns canais do YouTube muito clássicos sobre o tema. Então você cai no canal do Guanabara, você cai no canal do Fábio Akita, você cai no canal do atualmente Mano Devin, uh, e outros canais correlatos aí. Desses vários canais você começa, o Mano Devin nem tanto, mas desses vários canais você começa a querer estudar sobre o que é desenvolvimento de software, sobre o que é programação. Você vai aprender um pouquinho sobre JavaScript, ou você vai entrar no Python, ou você vai entrar direto no Java, ou para aqueles que são mais hardcore, você vai querer ir no C, porque você tem uma intenção mais relacionada a coisas mais baixo nível, ou C++, se você quiser brincar com jogos, Unity, por aí vai. Você começa a estudar sobre isso, descobre que é uma área imensa, uma área muito cansativa de estudar e que é muito difícil de você se guiar sozinho, e portanto você vai procurar por pessoas que já traçaram esse caminho e pessoas que podem te dar um guia de como que você começa a estudar nessa área. Na busca desse guia, você acaba encontrando bootcamps, cursos técnicos, cursos de graduação e especializações de várias áreas das quais você pode já ter formação anterior. E você vai para esses cursos e começa a estudar. Enquanto você está nesses cursos, você é novamente encorajado, novamente te falam sobre as várias áreas dentro da área de desenvolvimento de software, dentro da área de tecnologia, com dizeres mágicos sobre salários, dizeres mágicos sobre como vai ser sua rotina, sobre como sua vida vai ser tranquila. Você então escuta todo esse monte de baboseira e fala: beleza, está na hora de eu começar a mandar currículo, eu quero essa fatia do bolo para mim, eu quero essa minha fatia do bolo. Então você vai lá, monta o seu currículo, que nesse momento tem relativamente pouca experiência, se não nenhuma experiência na área, começa a mandar para várias empresas, inclusive para aquelas empresas que tanto falam para você, que são as FANG, ou as Big Techs, ou as maiores empresas no ramo, e você muito rapidamente descobre que a grande maioria das empresas para quais você mandou seu currículo não vão nem te responder. Isso quando a resposta deles não for uma resposta absolutamente protocolar, dizendo eu não tô nem aí para você. De uma maneira mais bonita, claro. Eles vão falar para você que vou ver e te falo, que é um pouquinho mais, né, bonito. Infelizmente, você fica nessa busca e você começa a achar que o sistema de busca de vaga de desenvolvimento de software na áreas correlatas, áreas relacionadas ao desenvolvimento de software, ou áreas de produto de maneira geral, elas são extremamente injustas, praticamente uma loteria. É quase como se fosse um sistema absolutamente aleatório, porque você tenta mudar seu currículo, você tenta mudar como você se porta em entrevistas, você tenta mudar tudo que você pode mudar, você tenta estudar e você tenta decorar algoritmos para poder fazer as provas e ainda assim a coisa não parece andar muito para frente. Essa é a situação que eu já passei algumas vezes na minha não muito longa carreira de desenvolvimento de software. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Vélez Sampaio, eu sou um cientista da computação e especialista em AI e Big Data. E eu já trabalho na área de desenvolvimento de software desde mais ou menos 2017, 2016. Sem contar as coisas que eu já brincava antes com o desenvolvimento, eu não trabalhava, mas eu já sabia alguma coisa sobre programação. Então daqui a pouquinho estamos aí para fazer 10 anos que eu trabalho com desenvolvimento de software. Apesar desse histórico que eu já tenho, há relativamente pouco tempo, para aqueles que acompanham o canal sabem, lá no meio do ano passado, eu saí de uma empresa onde eu estava trabalhando já há algum tempo e eu estava de repente desempregado. Precisava procurar por mais uma vaga, precisava procurar por mais um trabalho. E foram quase 6 meses procurando por uma vaga. Foi um processo que foi demorado, cansativo, em vários momentos desesperador talvez, mas felizmente eu tive um bom resultado. Acabou que atualmente estou trabalhando numa empresa americana
É um trabalho que é bem diferente do que eu estava acostumado aqui no Brasil e vem sendo para mim uma experiência incrível, uma coisa que com certeza é um passo a mais que eu estou dando na minha carreira, uma coisa que vai me fazer muito bem profissionalmente. No entanto, o tema daqui de hoje não é sobre o meu trabalho, é sobre o processo para conseguir um trabalho. Eu, enquanto estava nessa busca por vaga e depois que eu já encontrei minha vaga, eu estava extremamente de cabeça pesada, eu estava com esse pensamento constante sobre como que funcionam vagas na área de desenvolvimento. Por que que eu, que sou um cara que já tem tempo na área, que sou um cara que eu não sou o melhor desenvolvedor do mundo, mas eu conheço uma meia dúzia de algoritmos, eu conheço uma meia dúzia de coisas, eu sou formado na área de ciência da computação, eu tenho uma especialização em inteligência artificial, eu tenho uma especialização em Big Data. Por que que é tão difícil de conseguir uma vaga? E aí que entra o tema principal desse vídeo, que é este livro aqui. Cracking the Code Interview, da autora Gayle Lackman, ou alguma coisa assim. Esse livro, a autora está discutindo sobre como que você treina para entrevistas de emprego. E ela é muito clara sobre isso. O livro não é sobre trabalho no desenvolvimento de software, o livro não é um livro sobre arquitetura, o livro não é um livro sobre como trabalhar, como lidar com pessoas, não é nada sobre isso. Esse livro é especificamente sobre como se preparar para uma entrevista de emprego na área de desenvolvimento de software. Não somente desenvolvimento, ela também estende essa conversa um pouco para product management, ela também estende esse trabalho, esse livro um pouquinho para a área de gerenciamento de times de desenvolvimento de software, mas de maneira geral, o assunto central dele é desenvolvimento de software. Então o que eu quero fazer aqui é trazer um resuminho dos primeiros 5 capítulos desse livro, e mais para frente eu pretendo trazer mais diversão, um pouco mais de diversão aqui para gente, certo? Beleza, então nosso objetivo aqui é conseguir olhar para um relato de como que funciona entrevistas em grandes empresas e conseguir tentar entender qual seria o melhor caminho para fazer entrevistas para você ter uma pessoa nova no seu time e ao mesmo tempo entender como que é o melhor jeito que você se prepara para participar de entrevistas na onde você quer ser recrutado, onde você quer ser contratado por uma empresa. Adendo extremamente importante, não necessariamente a empresa funciona do jeito que a autora relata. Por quê? Porque cada empresa pode ter seu próprio modelo. Tem empresas que têm processos muito longos, tem empresas que têm processos muito curtos, depende da empresa. E tem empresas em que, independente da existência ou não do processo, se você receber a indicação da pessoa certa, você está dentro da empresa. Então, primeira dica extremamente importante, se você quer entrar em uma empresa, faça amizade com alguém que tem essa capacidade de te dar essa indicação. Porque, aparentemente, esse é o jeito mais fácil de entrar em uma empresa, apesar de existir processos e de existirem processos que sejam muito difíceis de se passar. Perfeito. Como que é o processo médio? Como que é o processo normal dessas empresas? O processo normal dessas empresas é composto de 3 fases. A primeira fase, análise curricular. Na fase de análise curricular, a ideia é que o recrutador está olhando uma porrada de currículo. Você, no entanto, não é uma pessoa única nesse universo. Existem várias outras pessoas buscando pela mesma vaga. Portanto, o recrutador não tem todo o tempo do mundo para avaliar seu currículo. Ele vai ter um tempo limitado. Segundo a autora, recrutadores gastam até 10 segundos em analisar um currículo. Ou seja, você precisa ter um currículo que seja muito conciso, que tenha palavras-chave e que tenha alguma coisa a mais, tenha o brilho a mais que chame a atenção. Porque o objetivo do recrutador é traçar uma linha de necessidades mínimas, de que eu preciso de pessoas para essa vaga, e aí eu vou ranquear as pessoas que estão acima dessa necessidade mínima por importância. Essa importância vai se dar por alguma coisa a mais que ele encontrar. Lógico que a primeira análise curricular vai ser uma coisa muito rápida, porque tem muitos currículos. Geralmente eles fazem uma pré-filtragem, pega lá os 15, 20 melhores currículos, você tem, sei lá, 10 vagas, pega desses 15, 20 currículos, reavalia eles aos poucos para poder ranquear eles de acordo com o que parece que o currículo indica da pessoa. E aí depois disso vai para a segunda etapa. A segunda etapa é uma etapa de screening, ou como a autora diz aqui, é um reality check. Que na prática é verificar se, beleza, você colocou no seu currículo que você tem X anos de experiência. Você tem mesmo X anos de experiência? E como que é avaliado se você tem ou não esses X anos de experiência? Como que é avaliado a pessoa em si? Aí também vem um tanto de o que o pessoal chama de soft skills, as habilidades que não são
necessariamente uma habilidade técnica. São habilidades de comunicação, habilidade de expressar, habilidade de contar o que está acontecendo, lidar com o time. E aí já vai ser feita uma primeira avaliação sobre se você se encaixa com o perfil do time, porque às vezes o time precisa de uma pessoa que lide de certa maneira em certas situações. Se você não se encaixa ali, é uma pena, realmente não faz sentido aquela vaga para você. Você vai ser miserável naquela posição, você não vai ser a pessoa que vai estar trabalhando adequadamente. E o outro ponto é, obviamente, validar se você de fato tem tem as capacidades que você tem no seu currículo. Como que é feita essa validação? Às vezes é só uma conversa, às vezes é uma provinha muito fácil. É um teste técnico extremamente simples. Ele não avalia o quanto bem você vai, ele avalia se você é capaz ou não de passar dele. Por exemplo, é nessa situação onde você, para um desenvolvedor, você pode ir lá para ele e entregar um algoritmo super simples, daqueles que tem 4 ifs no meio, com uns prints, umas condições no meio do caminho e um for que está rodando ali. E aí você pergunta para ele qual que é a saída que vai aparecer no terminal. E aí tem que formar uma frasezinha lá e ele tem que responder a frasezinha correta. É nessa etapa que geralmente você faz esse tipo de pergunta. É uma pergunta que ela, por si, você não consegue avaliar se o cara tem 20 anos de experiência ou 6 meses de experiência. Mas você é capaz de avaliar, tá bom, esse cara entende como funciona um programa. Às vezes você até pode colocar alguma coisa um pouco mais complexa, mas o momento dessa entrevista não é validar o quanto de experiência o cara tem, é para validar se o cara tem experiência. Ponto. Durante essa etapa de screening, ela até cita algumas perguntas comuns e dá alguns frameworks sobre como responder as perguntas comuns. Então, por exemplo, a pergunta que costuma iniciar uma conversa de recrutamento, ou dessa conversa dessa etapa de recrutamento, é: me conte um pouco sobre você. E muita gente nesse momento vai contar sobre o quanto gosta do cachorro, do gato, da geladeira, da casa, do avião, do elefante. Isso não faz sentido, o recrutador não está preocupado com isso. O que você tem que fazer é dar uma introdução sobre quem é você, o que você está trabalhando no momento, trazer um pequeno resumo histórico dos últimos projetos, ou dos projetos mais importantes que você já trabalhou, e aí no final você pode adicionar hobbies ou você pula direto para falar sobre por que você está procurando aquela vaga. Sobre a parte de hobbies, é legal você ir lá e falar, olha, eu faço tal hobby, tipo, eu faço caminhadas porque eu gosto de caminhadas para pensar. Beleza, essa é uma situação onde o hobby é absolutamente neutro. Existem situações onde você pode falar um hobby que pode sair como negativo. Por exemplo, alguém pode ir lá e falar que o hobby dele é brigar no trânsito. Isso é um hobby que não vai ser bem visto pela pessoa que está te entrevistando. E existe a possibilidade de ter um hobby positivo, que é, olha, eu tenho um canal no YouTube onde eu discuto sobre desenvolvimento de software. Eu tenho projetos pessoais na área de desenvolvimento de software que eu gosto de fazer com colegas no tempo livre. E por aí vai. Coisas que são relacionadas à área, mas que não são necessariamente trabalho em si. É alguma coisa extra. Tem um grupo de estudo, tem um grupo de pesquisa, participo de eventos e por aí vai. Além dessa pergunta de quem você é, ela também lista algumas outras perguntas que são muito comuns em entrevistas de RH, ou na entrevista, nessa etapa inicial que a gente costuma ter, que é a primeira entrevista. Então ela fala aqui sobre me conte quais são os desafios que você já passou, ou como você lidou com uma situação difícil, ou quais são suas maiores fraquezas, ou me diga mais detalhadamente qual que é o maior desafio que você teve que resolver, como que você lidou com um bug muito difícil, como você lidou em ter com um colega de time ruim. Essas todas são perguntas que não são técnicas per si, mas são perguntas que elas estão indicando sobre como você lida em certas situações para conseguir identificar seu perfil enquanto funcionário, enquanto trabalhador, para conseguir te encaixar ou não naquela vaga. E sobre essas, quase todas, a dica que a autora dá é: seja específico, não seja arrogante. Então, qual é o seu maior defeito? Eu trabalho demais. Porra, é lógico que ninguém nunca vai acreditar nisso. Se ela te pergunta o seu defeito, você fala um defeito real que você tem. Por exemplo, no meu caso, eu tenho o costume de explicar demais as coisas. Então, às vezes, quando me aparece uma pessoa não técnica e me pergunta sobre alguma característica técnica, eu às vezes costumo ir mais profundo na explicação técnica do que eu realmente deveria.
A parte boa disso é que para eu conseguir chegar a fundo o suficiente, eu realmente tenho que entender a parte técnica que eu estou trabalhando. A parte ruim é que às vezes isso daí numa negociação, numa situação onde a gente está lidando com um cliente que realmente não se importa dessa parte técnica, pode ser uma reunião que seja meio chata para o cliente esse momento. Mas isso é uma coisa que eu tento me policiar, isso é um problema que eu já conheço sobre mim mesmo. Além disso, ela recomenda que, e aí de novo, seja específico, não seja arrogante. Em todas as perguntas, você deve ser específico sobre qual é o problema e ser específico traz legitimidade. Quando ela te pergunta sobre, quando a pessoa da RH te pergunta sobre, qual foi o desafio mais difícil que você já lidou? Se você simplesmente virar e falar, a gente tinha que fazer um software lá, era muito complicado, envolvia mapa, e nossa, era muito chato mexer com mapa. Você foi muito vago, ser específico. Teve uma vez que eu fui trabalhar em uma aplicação que usava ArcGIS para conseguir fazer desenhos em cima de um mapa fictício que a gente tinha. E foi um grande trabalho conseguir fazer isso daí, porque a gente tinha que desenhar em camadas em cima do mapa. Então a gente tinha múltiplas camadas, cada camada tinha uma cor, para a gente conseguir delimitar espaços de um mapa para um projeto onde a gente estava lidando com gerenciamento de espaço, por exemplo. Se você for mais específico, você gera mais legitimidade, você deixa mais claro aquilo que você faz e você ajuda a recrutadora a entender em qual função você estava durante esse projeto, em que você teve dificuldade, em que algum colega deu algum problema, ou o projeto que foi mais difícil, ou o projeto que você mais tem orgulho de ter participado, e ari. A coisa toda vai para aí. Além disso, ela também recomenda uma estrutura para dar respostas. É uma estrutura que ela chama de Nugget First e depois SAR. Nugget First quer dizer entregar logo no início o ouro, entregar logo no início qual que é a frase importante do seu diálogo. Para isso, é óbvio, você tem que estar com as histórias, com essas ideias já meio que pronto na sua cabeça. Então, ela vai lá e te pergunta, qual foi o desafio mais difícil que você teve na sua carreira? E aí você inicia falando, ao invés de você iniciar falando, tínhamos um problema assim assado, você inicia falando, vou te contar da vez que eu tive que lidar com mapas. Eu tive que trabalhar em cima de mapas usando ArcGIS. E aí você conta a história toda para você chegar no final e, de novo, passar por essa partezinha que você já deu o contexto inicial. E aí, para contar essa história, ela recomenda o método SAR, Situation, Action, Result, onde situação é qual que é o motivo da coisa que está acontecendo, action é o que foi feito e o resultado, obviamente, o resultado que aconteceu dessa história. A recomendação dela é que, naturalmente, nós temos a mania de gastar tempo demais na situação e tempo de menos na action. Se eu passo tempo demais explicando a situação, eu não estou explicando o que eu fiz, eu estou explicando o environment, estou explicando a situação em volta. A situação em volta, para ela, pouco importa. A situação era necessária uma aplicação que tinha um mapa e eu precisava delimitar espaços nesse mapa. Ponto. Action. Aí a gente foi trabalhar em cima de procurar qual API resolveria isso, encontramos que existia uma API chamada ArcGIS, em cima da ArcGIS a gente teve que fazer uma importação de vários pontos, a gente teve que fazer a importação do mapa, a gente teve que fazer arrumar esses pontos em cima do mapa porque eles precisavam ser um ponto de GPS no formato que o ArcGIS quer, e com isso a gente teve que trabalhar, e por fim chegamos na situação onde nós tínhamos um mapa com vários quadrados de cores diferentes desenhados nele, vários formatos diferentes desenhados nele, a partir de uma resposta de API que a gente recebia. Ponto. Você trouxe o princípio da situação, não precisa trazer a situação toda. Você trouxe a parte carnuda do problema, que é a ação, e por fim você trouxe o resultado. Você apresentou aonde chegamos com isso. A gente não ficou trabalhando para não chegar em lugar nenhum. A gente chegou em algum lugar, a gente entregou alguma coisa para o cliente final, e o que a gente entregou foi isso. E por fim, a autora fala então sobre a terceira etapa das entrevistas, que é a entrevista técnica, que é a parte principal desse livro, onde esse livro mais vai se expandir. Enquanto entrevista técnica, ela diz que existem muitos problemas sobre como são aplicadas as entrevistas. Porque existem situações onde a questão técnica, porque geralmente a entrevista técnica é para você resolver um desafio de programação. Esse desafio ele pode ser um desafio onde você tem que realmente compilar um código. Ele pode ser o que o pessoal chama de desafio de whiteboard, que é o desafio onde você vai desenhar na lousa. Ele pode ser um desafio
de conversa somente. Você pode só explicar o raciocínio por trás do algoritmo. Nessa etapa, você tem vários jeitos que você pode lidar com a situação, tem vários jeitos que você pode apresentar esse desafio para quem está concorrendo para aquela vaga. E aí costumam ter muitos erros que as empresas aplicam e eu sinto muito, se você passar por um deles, faz parte. Como eu disse, esse é o cenário ideal que a autora encontra, não é o cenário real. Por vezes as coisas não vão estar tão bem quanto ela gostaria que fosse. Quais são esses problemas que podem acontecer? Esses problemas podem acontecer, a pessoa que está te acompanhando na questão, ela pode te dar uma questão que é muito difícil, ela pode te dar uma questão que é muito fácil, ou ela pode atrapalhar a sua resolução de questão. Esses são os três problemas que podem acontecer no meio do caminho. O que é esperado que aconteça? O que é esperado que aconteça é que você tenha de novo a questão de sanity check ou reality check, chame como você quiser chamar, onde seu objetivo é verificar se aquele concorrente, aquele programador no caso, ele é capaz de fazer o mínimo, o básico, entender programação estruturada, entender uma chamada de função, entender como funciona um if, um switch, uma estrutura em cima do código, uma estrutura de dados às vezes. Mas uma coisa bem simples, é garantir que, ok, você sabe programar. Ponto. Depois dessa questão, você pode ter uma quality check, que é uma verificação de qualidade. O objetivo não é mais saber se você é capaz de programar. Eu já sei que você consegue programar. Meu objetivo é saber o quanto bem você consegue lidar com esse problema. O quanto você consegue queimar sua cabeça agora em tempo real para conseguir chegar no resultado nessa questão aqui específica. E aí que você vai avaliar a primeira solução que o candidato vai apresentar. Então, digamos que você tem, caso clássico, tem que implementar um algoritmo de busca. O algoritmo de busca mais estúpido que você pode fazer é uma avaliação de um por um dos itens do array. Eu tenho um array com, digamos, as letras do alfabeto, eu tenho que encontrar onde está a letra Y. Eu posso ir uma por uma das posições do array procurando pela letra Y até encontrar ele. É uma solução. E aí, em cima da solução, você começa a aplicar otimizações. Então, você pode ordenar esse alfabeto e aí você pode, sei lá, fazer uma busca indexada. Na hora que você vai buscar um Y, ao invés de você ir lá e ficar procurando onde está o Y, você já tem um indexador, você vai procurar pelo texto Y e aí você vai chegar nele. Ou você pode usar um hash map, ou você pode usar uma árvore binária de busca, ou você pode usar várias outras estratégias de busca que existem. Mas fato é, nesse momento, e às vezes nem é se for uma situação onde você tem que escrever código, às vezes nem é pelo código que você escreve, é pela situação que você encontra, como você propõe a solução e seu processo para chegar nessa solução. Às vezes você não vai ter tempo de escrever uma árvore binária de busca num momento de teste. Mas você explicar para a pessoa que está te acompanhando, que deveria ser uma pessoa técnica, ou portanto deveria entender como resolver esse problema, você deveria ser capaz de apresentar a ideia e ele pode te ajudar naquele momento. E aí vem o problema que eu falei de o entrevistador não te deixar pensar. Tem situações onde o cara que foi colocado para te entrevistar, o técnico que foi colocado para te entrevistar, ele não tem a capacidade técnica de aplicar entrevistas. E, portanto, ele não te deixa pensar numa resposta. Enquanto você está pensando no problema, enquanto está lendo o problema, o cara fica constantemente na sua cabeça te perguntando: e aí, já sabe fazer? E aí, já entendeu? E aí, agora sabe? E agora? E agora? E agora? E aí a situação fica difícil, a coisa não anda. E além disso, tem o que ela chama de questões especialista, que são questões que vão necessitar de mais conhecimento técnico, geralmente especializado para o problema. Então, digamos que você está entrando numa vaga de machine learning. Na hora que eu vou fazer a entrevista técnica, eu posso, ao invés de te perguntar sobre como fazer uma árvore binária de busca, ou como fazer uma busca em um array, eu posso virar para você e falar: beleza, me explica como que a gente faz o processo de backpropagation de um algoritmo de machine learning. E aí você tem que, não necessariamente programar de novo, às vezes programar uma coisa que vai demorar,
mas tem que explicar qual que é o processo de backpropagation. Você tem que conseguir, pelo menos, desenhar a ideia numa lousa e mostrar, demonstrar o conhecimento em cima daquilo. Mas isso daí não é esperado que qualquer vaga, principalmente vagas de desenvolvedor de maneira geral, aconteça. Isso daí é uma coisa que é esperado para uma situação especialista. Você está sendo contratado como especialista em machine learning, você está sendo contratado como especialista em análise de dados, você está sendo contratado como especialista em banco de dados. Aí é esperado que você tenha perguntas específicas sobre aquilo lá. E tem uma última categoria que ela apresenta, que são os proxy knowledges, que não são realmente conhecimentos especialistas, são alguns conhecimentos específicos, são alguns detalhes, mas não é um conhecimento especialista, é uma coisa que você deve aprender no dia a dia, é uma coisa que você deve ter visto em algum momento do dia a dia, e mesmo se você não viu, é o tipo de coisa que você é capaz de construir a conclusão no tempo de entrevista. Então, por exemplo, o exemplo que ela dá aqui é por que não é bom construir layouts de tela HTML usando tabelas. Esse era um problema que era muito comum, era uma coisa que era muito comum de ser feita nos anos 90, foi abandonada conforme o tempo foi passando. Se você é um programador novo, você nunca ouviu falar de fazer layout com tabela, mas você é capaz de inferir. Poxa, fazer layout com tabela? Mas aí você vai ficar preso na estrutura de uma tabela, né? Não parece ser muito legal. Eu acho que talvez seja melhor a gente fazer uso de CSS para organizar os dados, ao invés de usar tabela, até porque fica mais legível, faz mais sentido, fica mais semântico o código e ajuda em leitores de tela para acessibilidade, ajuda em vários dispositivos que precisam de acessibilidade, inclusive leitores de tela que têm um problema são celulares. Celulares costumam sofrer muito quando você tem uma tela HTML mal formatada. Conhecimento que você pode desenvolver no momento, mas é o tipo de coisa que você acaba pegando no dia a dia do trabalho e com isso consegue ter alguns detalhes em cima do que a pessoa é capaz de fazer. Coisas que ela não recomenda, e eu já passei por entrevistas desse jeito, inclusive. São entrevistas onde é uma entrevista sobre detalhes. É uma entrevista onde o entrevistador vira para você e pergunta como funciona a alocação de memória de variáveis em PHP. Quantos bits são armazenados em memória quando você manda alocar uma string, um varchar, um não sei o que, um não sei o que lá, um booleano. O que acontece na memória quando você transforma um booleano em string em PHP? Isso são detalhes de linguagem que, ok, você pode saber isso daí, principalmente se você fez um curso específico daquela linguagem, principalmente se você tem certificações daquela linguagem, coisas assim. Mas não é o tipo de coisa que realmente avalia o quanto bom programador você é. Talvez, se você estiver falando de uma entrevista para especialista, de um cara que vai trabalhar desenvolvendo PHP, faça sentido. Mas se você está contratando um programador PHP para trabalhar em Laravel, não faz absolutamente sentido nenhum você perguntar para ele sobre como que funciona o garbage collector do PHP. Assim, ele tem que saber o que é o garbage collector, ele tem que saber de maneira geral o que acontece com a memória, mas ele não precisa ser um especialista de memória. E mesmo se ele souber, é esse tipo de informação que às vezes a gente esquece. E deveria estar tudo bem. De novo, a autora fala sobre ambientes ideais. Não vivemos ambientes ideais, vivemos num mundo extremamente caótico, onde, sim, eu já fui perguntado em entrevistas sobre como funcionava. Eu já fui perguntado numa entrevista sobre qual que era o ORM do Laravel e tinha perguntas específicas sobre a implementação do ORM em cima do Laravel. Então eu estava numa vaga para Laravel, o cara me perguntou qual que é o ORM do Laravel, eu conhecia, e ele perguntou sobre como funcionava uma implementação específica do ORM de Laravel em cima do SQL, o que saía de SQL dali de baixo. E eu, putz, cara, eu imagino que seja alguma coisa mais ou menos assim, mas eu não sei com certeza, porque eu estou em cima do lado, estou em cima de uma camada de abstração, eu não tenho tanto conhecimento do que está para baixo. Às vezes você vai passar por uma dessa e faz parte. Uma coisa, no entanto, que você deve se lembrar nesses momentos é que perguntas difíceis são difíceis para todos. Então, se alguém te der uma pergunta muito difícil para responder, fica tranquilo, não se desespera. Às vezes, a pergunta parece ser muito complexa, mas ela não é tão complexa. Às vezes, a pergunta de fato é muito complexa, mas a vantagem de ser muito complexa é que ela é muito complexa para todo mundo. Se você tem dificuldade, te garanto que os outros candidatos também vão ter dificuldade se você está no mesmo nível que eles. Então, assim, esse é o tipo de pergunta, quando você faz uma pergunta muito específica assim, é o tipo de pergunta que vai dar estrelinhas. Então, se você tiver uma nota, vai de 0 a 10, mas esse cara acertou a pergunta a mais ali.
porque pá, é o critério de desempate às vezes. De novo, depende da empresa, depende de quem está contratando, depende de uma porrada de coisa. Não dá para falar com certeza sobre tudo. Sobre alguns outros problemas que acontecem aí nesse momento de perguntas, né? Que ela menciona aqui, é que às vezes a empresa pergunta questões especialistas para pessoas que não são especialistas. Eles contratam, eles querem contratar um especialista, mas eles não precisam de um especialista. E eles estão perguntando, estão fazendo perguntas de sanity check, estão fazendo perguntas de você sabe programar para todos os candidatos. E aí o que acontece é que se eu for traçar um gráfico pontuando, entre aspas, candidatos que passaram ou não na questão, todos eles vão ter passado. Então vai estar todo mundo agrupado num cantinho, vai ser difícil diferenciar o candidato A do candidato B. Por isso você precisa ter uma questão de sanity check, onde você vai ter, num ponto, se você for pensar numa maneira booleana, você vai ter em zero aqueles que, ou no negativo, aqueles que não passaram na questão, e em positivo aqueles que passaram da questão. Desses que passaram da questão, você vai levar para a próxima etapa, que são as questões de qualidade, as quality checks. E em cima das quality checks, você vai ter um spread maior. Porque aí você vai ter o cara que não deu resposta nenhuma, você vai ter o cara que deu uma resposta ruim, o cara deu uma resposta brute force, ele deu uma resposta que funciona, mas não é a solução ideal. Você tem um cara que implementou alguma otimização, ou ele escreveu testes, ou ele demonstrou uma maneira que poderia ser melhorado. E você tem o cara que, de fato, passou por todos esses e conseguiu implementar um código que é o que a gente chama de um código ótimo. É o código que ele representa a melhor maneira possível de resolver aquele problema. Muito dificilmente alguém vai chegar no ótimo, a não ser que seja uma questão muito comum. Por exemplo, árvores binárias, por exemplo, estruturas de dados de maneira geral. Além disso, em cima ainda desse tema, da parte técnica. Até que a autora ela fala sobre as várias etapas para conseguir chegar na etapa de parte técnica, e aí vem a parte que está escrito na capa desse livro. Está bem aqui escrito. 189 questões e soluções de perguntas de programação. E aí começa a diversão desse livro, e aí começa os passos seguintes. Como eu disse, eu passei ano passado por algumas dificuldades normalmente de procurar emprego, e eu percebo que muito disso é falta de prática. Eu preciso realmente praticar, e aí na minha experiência, tem dois tipos de exercícios que aparecem nesse momento de entrevista de emprego. É o exercício que eu nunca vi o tipo de problema, o que é extremamente divertido, e o exercício que eu já vi o tipo de problema. Eles têm que ficar tentando lembrar, isso daí é um Dijkstra. E a gente resolve com Dijkstra. Então, para isso, eu tenho esse livro, que ele é muito legal, porque ele traz perguntas que se foram realmente utilizadas em entrevista de emprego. E essas perguntas, a própria autora fala, se você está usando esse livro como base para aplicar entrevistas, não use essas perguntas, porque essas perguntas muitos candidatos já vão ter lido, porque esse livro é popular. Você faz variações dessas perguntas. É meio que aquela coisa de quando você vai fazer Enem e tem a pergunta lá sobre trigonometria. O texto é diferente, a história é diferente, os valores são diferentes, mas ainda é trigonometria. A mesma coisa acontece aqui. Ela vai ter vários exemplos de tipos de pergunta e a resposta depende o desenho da pergunta vai depender, obviamente, da situação, vai depender da empresa. Cada empresa deveria customizar as perguntas de acordo com o que ela está procurando e como que você vai desenhar seu backlog de entrevistados e por aí vai. E aí vem a parte divertida desse vídeo. Eu pretendo, portanto, eu não sei se eu vou responder todas as 189 questões, não sei se vou pegar para fazer todas elas, mas minha ideia é pegar para fazer algumas delas. E não somente pegar para fazer algumas delas, porque isso por si só seria muito chato, porque você pode simplesmente pegar a resolução no próprio livro e resolver. A minha ideia é realmente pegar o que tem aqui, ler, interpretar, conseguir identificar qual é o tipo de problema, qual é a raiz a essência desse problema. E em cima da essência desse problema, eu estou municiado dos melhores equipamentos que existem, ou pelo menos que eu tenho conhecimento nessa área, para a gente poder discutir sobre desenvolvimento de algoritmos. Então, a gente tem aqui a Bíblia Sagrada da estrutura de dados em C. Esse livro é excepcional, super recomendo para qualquer um que tenha interesse em estudar sobre estrutura de dados, porque é uma implementação de estrutura de dados em C, uma das linguagens mais simples que a gente tem ainda em uso na atualidade,
e que é funcional e que é lindo e que é maravilhoso e que eu super recomendo. E a escrita desse autor é fenomenal. Não sobram nem faltam palavras na escrita dele. É incrível. Então, estrutura de dados, eu tenho aqui a minha Bíblia de Estrutura de Dados em C, que é um livro excelente, não posso recomendar o suficiente. E para algoritmos de maneira geral, e sim, minha câmera mexeu a hora que eu bati na mesa, de tanta felicidade de ter o meu livro. Algoritmos de maneira geral, eu tenho esse livrinho aqui, que é um livrinho bem simplesinho sobre algoritmos, é legal porque ele tem umas imagenzinhas, dá para usar as imagenzinhas para desenhar melhor a coisa. Mas esse livrinho, ele é um livro de bolso quase, né? Tem uma meia dúzia de problemas aqui só para resolver. Tem o problema na mochila, tem uma explicação sobre árvores, tem uma explicação sobre o problema de Beagle Notation, mas isso é trivial. Isso daqui, se você fez ciência da computação ou algum curso correlato, isso daqui tudo deveria estar já mastigado dentro da sua cabeça, você não deveria ter mais nenhuma grande dúvida. Nenhuma grande dúvida em cima desses problemas. E, obviamente, eu tenho também esse carinha aqui, que é um cara que eu gosto de tempos em tempos ir lá e folhear ele para ver algum desafio interessante, alguma coisa legal de resolver. Mas a ideia aqui é realmente pegar dos problemas que são apresentados opa, no livro da Gale, neste livro, no Cracking the Code Interview, é pegar esses problemas, é, procurar a essência deles, procurar quais são os algoritmos que ela está apresentando. Provavelmente ela deve ter referência, eu não li essa parte. Ela provavelmente deve ter referência específica sobre qual que é o tipo de algoritmo. E aí, em cima desse tipo de algoritmo, a gente consegue, usando esses livros, a gente consegue procurar a forma mais elegante, a forma mais pura de que é esse algoritmo, qual que é o problema que ele está resolvendo, como que ele funciona. Bom, dito isso, se você está enfiado nesse buraco que é procurar por é, empregos na área de desenvolvimento de software, eu sinto a sua dor. É uma questão realmente bem chata. O que eu posso te recomendar é vai mandando currículo, vai estudando, vai tentando, busque sempre do recrutador uma resposta, ainda que seja uma resposta negativa. Geralmente você dá até uma semana, inclusive, outra recomendação da autora. Se você não teve resposta, tenta mandar uma mensagem uma semana depois para o recrutador. Ele também é uma pessoa, ele também erra, ele também esquece, por aí vai. E sempre tenta perguntar qual que foi o motivo da sua recusa. Algumas empresas não vão querer falar, às vezes é uma coisa que realmente não casou, mas tenta pedir, porque às vezes realmente é uma coisa boba que você consegue melhorar para a próxima entrevista. E é isso. Continua tentando que eventualmente dá certo. Para mim deu certo algumas vezes e cada vez que dá certo é melhor. E se você conseguiu, se você passou da vaga, se você entrou numa empresa, comemore bastante, porque é realmente uma coisa difícil. A gente não dá atenção para as coisas que realmente são difíceis na nossa vida. E, de novo, se você tem interesse sobre esse tipo de problema e sobre esse calhamaço de livro e sobre como que a gente vai resolver isso daqui no futuro, bom, considere é, seguir aqui e a gente consegue discutir sobre algoritmos no futuro. No mais, agradeço e até mais.